A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Bom dia de salvação a todos. Jesus de Nazaré abençoe a tua vida e a tua casa nesta manhã de sexta-feira. Quero compartilhar convosco aqui um texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é 8 e o versículo de número 58, que diz assim a palavra do bom mestre. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Esta é a afirmação de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero nesta manhã compartilhar convosco uma palavra dos céus para as vossas vidas. Pedir ao Senhor que vos abençoe. Pedir ao Senhor que derrame graça sobre as vossas vidas nesta manhã. Eu quero falar convosco sobre o seguinte tema: Jesus no livro de João. Jesus no livro de João. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã de sexta-feira. Por que Jesus no livro de João? João, ele apresenta Cristo diferente dos demais. Mateus apresenta Jesus de uma forma, Marcos apresenta Cristo de outra forma, enquanto que Lucas vai apresentar Jesus também de uma outra forma. Já João, ele vai focar na divindade de Cristo. É por isso que João, ele começa o seu evangelho diferente dos demais. João, nós precisamos entender algo importante. Você, meu amado, que está me vendo e ouvindo, João não é João Batista, viu? João Batista era profeta. João era apóstolo. Tem uma diferença muito grande. João Batista era primo em terceiro grau de Jesus. João apóstolo era primo de primeiro grau. Então tem algumas diferenças que fica bem notáveis quando a gente estuda a palavra. Mas vamos ao que interessa. Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João começa Jesus no capítulo 1. Ele é a provisão de Deus para a criação do universo. Jesus, ele é a provisão de Deus em todo o livro. No capítulo 2, Jesus é a provisão de Deus no casamento. Lá em Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho. No capítulo 3, Jesus é a provisão para o homem Nicodemos perdido. Nicodemos estava perdido, sem caminho, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Quando ele vai até Jesus de noite, ele conversa com Cristo e Jesus esclarece: Nicodemos, tu está perdido. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. No capítulo 4 de João, Jesus, ele é a água da vida para aquela mulher sedenta, aquela mulher samaritana. No capítulo 5, Jesus, ele vai ser uma provisão de Deus para aquele homem paralítico. No capítulo 6, Jesus, ele vai ser uma provisão de Deus para aquela multidão faminta. Ele se torna o pão vivo que desceu do céu. Jesus, no capítulo 6, é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo de número 7, Jesus é aquela provisão de Deus de uma palavra de autoridade para aqueles soldados que foram prendê-lo. No capítulo de número 8, Jesus, ele vai ser a provisão de Deus através de uma verdade que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. No capítulo 9, Jesus é uma provisão de Deus para aquele homem cego. Ele nascera cego. E no capítulo 10, Jesus é a provisão de Deus do bom pastor. Ele é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. No capítulo 11, Jesus, ele entra como providência da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 12, ele é a provisão de Deus para reunir os amigos. Louvado seja Deus. No capítulo 13, ele é a provisão do verdadeiro amigo. É por isso que ele vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, o de alguém dar vida pelos seus amigos. No capítulo 14, ele é a provisão de Deus trazendo, se tornando o caminho para a humanidade perdida. No capítulo de número 15, ele é a provisão de Deus quando ele se torna a videira verdadeira. No capítulo 16, ele vai ser a provisão de Deus quando ele se torna o batizador com o Espírito Santo. Ele foi necessário subir
para que o Espírito Santo viesse. No capítulo 17, Jesus ele é o nosso orador. Jesus orou pela minha vida. Jesus orou pela tua vida. Você que já é crente, Jesus orou pela tua vida, meu amado. Jesus, ele já orou pela tua vida. Você que ainda não é crente, Jesus orou pela tua vida, para que quando tu se torne. Ele orou pelos discípulos, dizendo: Pai, abençoa esses que aqui estão comigo. Abençoa aqueles que ainda vão crer em mim. Então, no dia que tu se converter a Jesus, pode ter certeza que a oração dele vai ter sentido para a tua vida. No capítulo 18, Jesus é aquele que nos deu liberdade ao ser preso em nosso lugar. No capítulo 19, Jesus é a provisão de Deus para nos dar vida através da sua morte. No capítulo de número 20, Jesus é a providência de Deus para a nossa ressurreição, quando Jesus ressuscita dos mortos. E no capítulo 21, Jesus é a provisão de Deus para nos dar pastores segundo o seu coração. Foi quando ele falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Aí Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus é aquele que provê o que nós precisamos. E que ele te abençoe nesta manhã, em nome dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças e glória, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem provido aquilo que precisamos. O Senhor tem sido a nossa suficiência. Então eu quero nesta manhã de sexta-feira abençoar todos que estão me vendo e me ouvindo na autoridade que tem o nome de Jesus. Amém.